Fala trader, beleza? Vou aqui dar 4 dicas para vocês aí mudarem um pouco a visão de vocês sobre o mercado. Então lá vai. Primeira dica. Não utilize M1. Por que, Bruno, não utilizar M1? Vamos aqui para o M1 e eu já vou explicar por quê. O M1 ele é bem ruidoso, então eu vejo uma galera que tenta operar esse bicho aí no Forex e se lasca todo. E um dos motivos da pessoa se lascar todo nisso aqui é a questão também do impacto do spread, né? Do custo que a gente tem para operar. Quando você compra, quando você vende, você é cobrado spread, né? Ou comissão, dependendo da corretora. Então a primeira dica é: evite de operar o M1. Encare o M5 como sendo o seu M1. E assim por diante. Ok? Então, evita por causa dos custos, e eu vou explicar os custos. Então, primeira dica, não opere o M1 no caso do Forex, tá? Estou falando aqui especificamente do Forex, principalmente moeda. Os índices, já como eles se movimentam mais, costuma ter ali um spread fixo, dependendo da corretora, ainda dá para olhar o M1. Mas em moeda, eu aconselho vocês a irem de 5, 15, 30, H1, H4 e assim por diante. Beleza? Vamos para a segunda dica. A segunda dica tem a ver com a primeira dica, que é a questão do spread. Spread é isso aqui, ó, que vem aqui do lado. Ó. Tem conta que está assim, né? Não tem nada, você não está vendo o spread, você vem aqui, ó, botão direito do mouse, spread. Ele aparece ali, ó, quanto que a corretora vai te cobrar. No caso, a Pepperstone aqui, ela é daquelas contas que falam spread zero. Existe dois tipos de conta quando você abre na corretora, que é a Standard, que é cobrado um spread, e existe as que não se cobra spread, porém te cobra comissão. A comissão é fixa, então a corretora vai falar assim, no caso aqui da Pepperstone, ela me cobra 5 pontos mais o spread. Então, se eu operar o euro, ela vai me cobrar em média 6 pontos. Se eu operar o SDCAD aqui, ó, ele tem 4, 5, vamos pegar pelo maior valor, 5 mais 5, 10 pontos. Ou seja, eu vou sempre sair perdendo 10 pontos. Se eu tiver com 10 pontos lá no gráfico de M1, o impacto vai ser muito grande. E como é que eu calculo esse impacto? Para saber se o impacto é pequeno, é grande, aí a gente vem aqui para a nossa dica número 3, que é utilizar o ATR. Então, 1. Não use o M1. 2. Se atente ao ATR. 3. Se atente ao spread. 3. Utilize o ATR. Vamos lá colocar o ATR. Todo MetaTrader tem ATR, seja ele 4, seja ele 5. Vai em osciladores e vem aqui, ó, abre True Range. Joga ele no seu gráfico. Ele normalmente, por padrão, se eu não me engano, vem azulzinho. Eu deixo sem cor, porque eu só quero o número. E o período, quanto maior você colocar, melhor. 200, 300, 400, tanto faz. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a média do tamanho dos candles, do gráfico que você estiver operando. Para quê? Para você saber qual é o tamanho médio dos candles. Então, vamos lá. Então, está aqui. Eu vou só diminuir aqui. Ele mostrou aqui 0,002. No caso aqui, isso equivale a 20 pontos. Se você ficar na dúvida, você vai falar assim, boa, mas é 2 só? Não, você vem aqui, mede um candle, você vê, é mais ou menos, esse tem 10, esse tem 18, quer dizer que esse 2 aqui, é 20 pontos. Então tá, então vamos lá. Quanto que impacta, então, eu operar aqui na Pepperstone? Então a Pepperstone me cobra 5 fixo, mais, no pior caso ali, 1. Então ela me cobra 6. 6 dividido por 20, 30%. Eu já fiz um estudo na minha conta, como eu jogo na planilha,
as minhas operações, eu sei quanto que é o impacto do spread. Então, em média, nessas corretoras onde você tem spread pequeno, de 5 pontos até 6 pontos, você tem em média 36% do seu lucro fica com as corretoras, ficam lá com o broker. Então, entre 5 e 6 pips de spread fica com a corretora. Imagina você que está aí nessas corretoras que tem 14 por euro, 14 pontos por euro, 27 por GBP. Ou seja, às vezes você fica mais negativo por spread do que por operação que você fez errado. Então, qual que é a ideia? Como é que você minimiza isso? Você aumenta um pouco o tempo gráfico. Então, você vê que aqui a gente tem 30 e nos 5 minutos, veja que a gente passa aqui para 4, então agora eu tenho 40. Então, o meu custo é 6 e aí eu divido por 40. Então, eu tenho um impacto inicial somente de 15% em cima da minha volatilidade. Então, não aceite mais do que 30. Se sua corretora, quando você faz a conta, naquele time frame que você está operando, está passando muito de 30, está caro você operar nessa corretora, muda de corretora. Arranca seu lindo dinheirinho e manda para uma corretora onde é melhor você operar. Beleza? Então, essa é a dica aí do ATR, como é que você faz a conta, né? Do spread, o cálculo do spread e como que você faz aí a conta para saber se está caro ou barato onde você está operando. Bom, vamos então para a quarta dica. A quarta dica é uma dica que eu vou dar para vocês e é uma ferramenta, é um estudo que eu gosto muito. Eu utilizo tanto no Brasil, quanto no Forex, quanto no mercado americano, que é onde eu também opero, que é o gráfico de Renko, ou seja, tirar o tempo da jogada e utilizar um gráfico de deslocamento. Como assim, Bruno? O que é um gráfico de deslocamento? O gráfico só vai te dar um candle se ele andar para uma direção determinada quantidade de pips. Então, existem alguns tipos de gráfico que fazem isso. Renko é um exemplo deles. Se você estipula, olha, Renko me mostra um gráfico, que no caso do Renko é chamado de tijolo, né? Um candle é chamado de tijolo, se você andar 30 pips. Então, quando ele anda 30 pips, 30 pontos, não 30 pips, ou 3 pips ou 30 pontos, vamos falar aqui em pontos, anda 30 pontos, me mostra um tijolo, mais 30 mais um tijolo. Então, você consegue ver de forma um pouco mais limpa o deslocamento do mercado. Ele é uma forma de você olhar o deslocamento do Times in Trades, para quem olha fluxo, para aquele cara que está olhando o fluxo. O Renko ele consegue, é como se você pegasse o fluxo do Times in Trades, quer dizer, as ordens que estão saindo, e padronizasse elas num determinado tamanho. Então, quando o Times in Trades roda o equivalente a um deslocamento de 30 pontos, ele vai te mostrar um candle. Aí o Times in Trades roda mais 30 pontos de deslocamento. Então, é uma maneira gráfica de ver fluxo. As pessoas elas não se atentam a isso. O gráfico de Renko é uma maneira gráfica de ver o fluxo. Beleza? Então, vamos colocar um Renko aqui. Renko é muito fácil, independente do seu MetaTrader, se ele é 4, se ele é 5. Você digita, digita no Google Renko MT4 ou Renko MT5 e baixa Renko. Tem um monte de Renko, tem Renko para tudo que é gosto, tá? Então, de vários indicadores de Renko, você joga no gráfico e aí eu vou te ensinar como é que você vai estipular o tamanho do box. Para day trade, eu gosto de deixar o quê? O 15, que seria mais ou menos o equivalente aos 5 minutos, né? Usando essa nossa regrinha da primeira dica lá, né? De não usar o M1. Então, o 5 passa a ser o meu M1, o 15 passa a ser meu 5, o 30 passa a ser meu 15 e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular isso aqui. Eu tenho que calcular para poder fazer um Renko
que vai trabalhar junto com esse M15. Normalmente, eu não vou deixar de olhar o M15, mas eu vou ter um renco para me dar precisão de entrada para eu poder ver o deslocamento do preço de uma forma mais precisa. Então, eu tenho aqui uma ferramenta de renco e eu vou colocar que é disponível no curso. Tá? Eu venho. Só que antes disso, eu tenho que saber o seguinte, qual é a volatilidade do gráfico de 15? Ele me diz aqui, ó, 70. Então, eu vou fazer uma conta. Eu uso como padrão 26% do gráfico que eu estiver trabalhando, o gráfico principal. Então, eu venho aqui e coloco 70 vezes ponto 2618. Ele vai me dar aqui 18,32. Como é no Forex, você tem que andar com a vírgula para a esquerda, vai dar 1,8. Então, eu vou fazer um gráfico de 1,8, que é o equivalente a 18 pontos, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui, pego a minha ferramentinha, jogo ela aqui. Estou aqui colocando 1,8. No meu caso, ela cria a ferramenta assim. Ó. Veja que apareceu aqui embaixo a ferramenta. A que eu utilizo chama isso aqui, ó, STG Renko. Vocês caçam na internet aí que vocês vão achar. Tá? Bom, beleza. Ué, Bruno, mas cadê o renco? Você vem aqui, ó, M68 e coloca o renco. Ele está aqui. Sempre que você fizer isso, você tem que ter em mente que o mercado, este gráfico principal, ele tem que ficar ligado para poder alimentar esse gráfico de renko. Então vamos aqui mudar, vamos botar ele aqui, ó. Vou botar ele padrão branco, black and white. Vou dar OK. Vamos dar um zoom nele, vamos passar ele aqui para a barra. Vamos tirar a grade. Então tá aí, ó. Esse é um renko. Qual que é a volatilidade desse cara aqui? Aqui você não precisa... Desculpa, o seu stop, o seu alvo é tudo baseado por esse cara. A partir de agora, em média, quando você faz aquele 26%, ele vai te dar um gráfico mais ou menos na metade. Então, esse gráfico aqui provavelmente deve ter em torno de 35 pontos. Tá? 35 pontos. Então, seu stop mínimo é 35. Então, ele vai ficar entre 35 a 100 pontos aí o seu stop, dependendo do tipo de estratégia que você usa. Tem gente que usa risco-retorno invertido, tem gente que usa stop curto com alvo longo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é como ele limpa o gráfico. Então, por exemplo, esta alta aqui, ó, essa alta aqui, tá verdinho. Foi aqui. Então você tem uma visão melhor. E serve para todo tipo de time frame. Serve para 15, para M30, para H1, para H4. Você faz a mesma conta e faz um gráfico do lado de renko, que é o gráfico onde você entra. E aí se você é uma pessoa que faz ali o price action puro, né, sem indicador nenhum, só traçando ali os seus estudos, canais e tal, você abriu o gráfico, traçou todo ali os seus estudos, né, igual eu gosto de fazer, ó, pá, e vem aqui, pega e tal, e pum, estou aqui dentro do canal, estou trabalhando aqui dentro, beleza, show, já tá, já foi, e pum, e onde pode vir? Se cair, vai lá, continuar dentro do canal, pum. E aqui você pode botar, fazer estudos também de suporte. Veja que o renko ele marca bem níveis de suporte e resistência. Ó, veja, candles do lado do outro, então ele marca de forma bem interessante pontos de suporte e resistência. E veja aqui, ó, que o preço, ó, ele começou a deslocar. Se eu tivesse com times em trades aberto aqui, vocês iam ver o que? Entrando o fluxo vendedor. Desculpa, pessoal.
Ok? Então, o Renko, ele filtra bastante o seu olhar em relação ao mercado. Se o preço não deslocar a quantidade de média dos candles, Bruno, mas eu quero saber. Bom, você quer saber, agora você já aprendeu na dica número 2, que é o Average Range. Você vai jogar o Average Range aqui e vai dar ok. Esse gráfico aqui, ó, lembra que eu falei? Ó, achei que estava com 35, ele está com 30. Então, em média, cada candle desse tem 30 pontos. Então, ele vai te dar stops muito mais fácil de colocar o ponto de stop. Normalmente vai ser um stop mais curto. Então, por exemplo, você pode entrar no segundo candle, quando inverte, ó, entrar no segundo candle, botar o stop em cima. Ó, se tivesse aqui, ó, não teria estopado, o preço chegou a vir contra você 30 pontos e está aqui agora com 80. Então sei lá, você arriscou aqui por volta de, vamos botar ali, 65, 70 pontos. O preço daqui está com 80, você já ia botando seu stop no zero. Enfim, aqui você usa aquilo que você está acostumado a usar. Testa, bota uma média móvel, bota IFR, bota MACD, sei lá o que você usa. É price action puro. Não, Bruno, eu uso FIMate. Então beleza, aqui ó, aponta aqui, né? Não sei direito fazer esse negócio não, mas isso aqui é aí o ciclo, não sei o que lá, do subciclo, não sei das quantas, e aí você usa isso aqui, vai dar na mesma, só vai ser mais limpo o movimento. Beleza? Então, hoje foi aí esse vídeo para poder te dar essas dicas, né? São pequenas coisinhas que podem aí atrapalhar o seu operacional. E aí você ter esse tipo de coisa pode te ajudar. Por exemplo, agora, ó, fluxo comprador entrando. Compraria? Usa tudo que você sabe. Por enquanto ainda não é compra. Bruno, mas se eu quiser comprar porque eu acho que vai subir, você compra, bota o stop curtinho aqui ou stop lá embaixo. Ó. Então você acha que de repente isso aqui, ó, digamos que isso aqui vai virar uma onda 3 para cima, você não sabe, ó, subiu, retração de FIBO, vai que esse troço vai. Que é outra coisa que a gente vai uma hora conversar, né? Você fica tentando acertar e fica na dúvida. Será que vai? Não é para você ficar na dúvida. Achou que é, senta o dedo. Beleza, pessoal? Então, eu acho que isso pode te ajudar bastante. Então, recapitulando. 1. Evite de usar o gráfico de M1, principalmente em moedas. 2. Coloque o ATR no gráfico que você opera para que você tenha noção de volatilidade. 3. Compare o spread da sua corretora com a volatilidade do papel que você trabalha para ver se não está passando de 30%. Se passar de 30% é porque está muito caro operar nessa sua corretora, mete o pé, vai para outra. E 4. Renko. O Renko pode te auxiliar e muito na tomada de decisão. E o Renko, como é um gráfico que mostra somente deslocamento, ele é muito bom para quem gosta de pegar um alvo maior, seguir uma tendência, ok? Então você pode botar uma média móvel. Vamos colocar uma aqui só de brincadeira, só para vocês verem, ó. Vamos botar aqui uma média, as que eu gosto de usar. Vamos botar aqui uma de 34, aqui, sei lá, e a 8. Olha que coisinha mais linda. Olha, olha. Meu Deus do céu. Coisa linda do meu Deus, né? Olha aí. Ó. Onda 3. Consolidou, rompeu, voltou, testou a média, caiu. Olha, compra na média, compra na média, compra na média, vende na média, vende na média, vende na média. Compra na média, enfim. Aí é gosto do freguês, né? Você usa aí o que você se sente melhor. Valeu, um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se gostou aí do vídeo,
vai lá, dá o seu like, comenta, dá seu dislike se você não gostou, comenta o que você não gostou, se tiver alguma dúvida, escreve lá que a gente te ajuda. Valeu, um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.